que, por exemplo, a diabetes pode fazer, né, no organismo do paciente? O paciente que ele é diabético, eu já disse algumas vezes aqui para vocês, o paciente que é diabético, ele tem uma disfunção, né? Também vai para a disfunção dos neutrófilos, por isso que ele tem uma imunidade mais baixa, e ele também o que vai acontecer? Ele vai acontecer a quebra dos capilares, vai acontecer obstruções, né, de todos os capilares ali do paciente. E os capilares, eles irrigam o corpo todinho do paciente, vai irrigar a parte da retina, por isso que o paciente pode ter cegueira, o paciente diabético. Ele vai irrigar os rins, por isso que o paciente diabético pode ter insuficiência renal. Ele vai irrigar a pele, a derme, por isso que a pele do paciente pode sofrer, né, um processo de cicatrização mais complicado, que não tem a irrigação sanguínea ali para o local, e pode abrir feridas nos pacientes. Ele vai sofrer um problema nos capilares dos nervos, por isso que ele tem neuropatia, né, diabética. Então, tudo vem proveniente de uma única coisa no paciente diabético, que é justamente a tendência do paciente quando tem hiperglicemia. Isso só acontece no estágio de uma hiperglicemia, tá? Se o paciente for um diabético controlado, que não tem hiperglicemia, não vai acontecer. Então, o excesso de glicose no sangue vai trazer um mecanismo, né, do próprio organismo de fazer obstrução desses capilares. Então, todos os órgãos são o quê? Irrigados por vasos sanguíneos. E os capilares, eles vão aparecer exatamente nas partes que são, digamos assim, a retina, a pele, que são estruturas menores, né? E é para poder irrigar essas estruturas. Não quer dizer que não vá ter uma obstrução numa artéria maior, muito pelo contrário, também tem uma tendência do paciente diabético ter uma obstrução numa artéria de grande calibre, e que por isso que ele faz isquemia do membro, por isso que ele amputa os pés, né? E os membros estão, que a gente tanto vê aí pelo Brasil afora, uma quantidade imensa, né, de pacientes amputados. São 3 pacientes amputados a cada hora no Brasil. A cada hora, né, acontece, 3 pacientes são amputados. E metade disso é de paciente diabético. A outra metade é acidente, né, enfim, por outros motivos. Mas a metade disso é paciente diabético. Então, minha gente, pelo menos um paciente por hora, ele é amputado no Brasil pela diabetes. Então, é uma coisa muito grave, assim, muito gritante, né, porque é uma doença que, por essa falta de controle glicêmico, né, controle nutricional, realmente, a gente precisa olhar mais para a nossa alimentação, então a gente precisa orientar melhor os pacientes em relação a essa nutrição, e aí quando o paciente ele não entende o que ele pode comer, o que ele não pode comer, ele não entende, por exemplo, que ele comer macarrão, ele também não pode, porque vai aumentar a glicose dele, ele acha que simplesmente não pode comer açúcar, só isso. Mas ele não entende que o pão não pode, que o macarrão não pode, que muitos carboidratos também vai elevar essa glicose no sangue dele. E ele vai ter essas dificuldades. Então, quando a gente entende o que a diabetes vai fazer no organismo do paciente, a gente consegue tratar o paciente muito melhor. Vocês percebem isso? Todas as vezes eu falo muito, bato muito nessa tecla aqui com vocês, de que o paciente ele precisa ser visto de forma integral. A gente tem uma tendência já desde muito tempo, né? Porque assim, eu tenho 16 anos de formada e eu aprendi a trocar curativos, eu não aprendi a tratar feridas, eu não aprendi a olhar o paciente, eu aprendi a trocar curativos. E aí é o paciente, minha gente, que perde, porque nem o próprio médico, ele entende como é que funciona o processo de cicatrização e o que as comorbidades vão interferir nesse processo. Não entendem. Então, se não for a gente para entender, quem é que vai ajudar o paciente de maneira realmente efetiva, tá? Então, aí o médico vai, avalia, mas não sabe avaliar direito, aí manda para a enfermeira só para fazer curativo, a enfermeira só faz curativo, também não avalia o paciente, e o paciente ele fica para lá e para cá, sem resultado de cicatrização, porque ninguém olha para ele, ninguém entende sobre cicatrização. Eu vou mostrar para vocês um paciente hoje aqui, tá? Daqui a pouco eu boto a foto dele. Que ele foi para uma médica dermatologista, e a dermatologista nem abriu a ferida, nem olhou para a ferida. Disse que feridas assim na perna
era para o vascular ver, e não ela. Só que a ferida do paciente é toda a pele, não tem nada a ver com vascular, sabe? Então são coisas, minha gente, que realmente não se dão prioridade para esse estudo. Não tem essa prioridade, tá? Com a equipe médica não tem, e entre a gente, profissionais de enfermagem, a gente enfermeira, a gente também não tem essa prática. Então, por isso que eu falo sempre aqui para vocês em todas as lives, olhem o paciente de forma integral, porque desse jeito vocês não vão ter resultados, vocês não vão conseguir trazer a vida do paciente de volta, sabe? Se vocês não olharem para realmente as comorbidades que o paciente tem, se vocês não entenderem que uma insuficiência renal vai atrapalhar o processo de cicatrização, porque o paciente, ele não tem a produção adequada de hemácias. Se não tem a produção adequada de hemácias, não tem hemoglobina também suficiente, né? Porque a hemoglobina está dentro das hemácias. E não tem transporte de oxigênio e nutrientes, porque o oxigênio se liga à hemoglobina para poder ser transportado. Então, para cicatrização, a gente precisa de oxigenação e de nutrientes. Então, se o paciente ele tem uma insuficiência renal, ele tem também uma anemia associada, porque ele tem dificuldade na produção dessas hemácias, tá? Então, a gente precisa entender o que o paciente tem para poder a gente entender o que vai atrapalhar esse processo e como é que a gente pode ajudar esse paciente de uma maneira mais efetiva. Que a gente, entendendo a comorbidade que esse paciente tem, a gente vai conseguir tratar de verdade, a gente vai conseguir devolver a vida do paciente de verdade. Vocês imaginem vocês não entendendo o que a diabetes leva para o paciente, o que a insuficiência renal leva para o paciente, e só trocar o curativo. Então, vou pegar uma ferida, é uma ferida que é uma necrose, por exemplo, tá? Uma ferida aqui que é uma necrose. E aí, Lavínia, eu tô entendendo, tô vendo a ferida, tô vendo que é uma necrose, tô vendo que eu tenho que desbridar, né? E aí eu entendo tudo sobre a ferida. Eu entendo que ela tá seca, eu entendo que ela tá úmida demais, eu entendo a quantidade de exudato que tem, eu entendo que o paciente tem odor, eu entendo o tamanho da ferida, eu entendo se tem túnel, se tem cavitações, eu entendo tudo isso, né? Qual é o tipo de tecido, tudo isso eu estou entendendo, como é que olha a pele ao redor, mas eu estou tentando tratar aqui a ferida do paciente de forma tópica, como que eu estou observando, avaliando, analisando, mas não está resolvendo. E como é que eu vou resolver o problema do paciente? Aí você vai ser mais um profissional que está lá, do mesmo jeito de todos os outros, que vai fazer a pós-graduação e aprende só a avaliar a ferida, ao invés de avaliar o paciente. Entendem? Vocês vão avaliar a ferida. Isso é muito sério, minha gente, porque a minha formação foi assim, e eu já escutei de muitas pessoas que a formação também foi assim, e às vezes a gente até tem medo, né, de se aprofundar muito. Lavínia, mas não é da área de enfermagem de a gente se aprofundar, né? Se a gente for analisar o exame laboratorial que o paciente tem, aí não é mais a nossa área, é mais a parte médica. Eu vou estar infringindo alguma coisa no código de ética, eu vou estar ultrapassando o meu limite enquanto enfermeira, né, que é o limite do médico. Não, minha gente. A gente precisa conhecer a nossa legislação também. A gente tem legislação no COFEM de que a gente pode solicitar exames laboratoriais e a gente pode também interpretar esses exames. A gente precisa só ter capacitação para isso. A gente precisa saber e se capacitar para poder a gente conseguir entender o que o paciente tem. O que uma creatinina e uma ureia ali do paciente está me dizendo que eu vou entender como, esse paciente tem algum risco, tem algum sinal ali de insuficiência renal. Ele vai precisar ter um acompanhamento com o nefrologista, com alguém que é específico, né? Que tem a especialização, claro. A gente não vai, o limite da gente é até aí, a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Claro que a gente não vai tratar um paciente com insuficiência renal, porque eu não tenho especialização nisso, e eu sou enfermeira. Quem trata a insuficiência renal é o médico, entende? Então, vocês precisam só conhecer um pouco mais sobre a legislação para poder vocês entenderem até onde, claro, a enfermagem vai.